Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo por aqui. Eu sou Adam Amâncio e tô aqui para ajudar você, profissional da beleza que acabou de ingressar na área e tem muitas dúvidas como criar cor. E para você profissional que já tá há mais tempo aí na área e precisa de ajuda para você conquistar mais clientes e atingir a cor perfeita na sua cadeira com os seus produtos que você tem aí no seu salão. O tema de hoje é os oxidantes e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e para que serve cada um deles dentro da cor. Lembrando, sempre que eu falo de cor, eu tô falando de coloração e descoloração. Então, ao mesmo tempo que eu falo de coloração, no ato de colorir os cabelos, eu tô falando de mechas, que é o ato de descolorir os cabelos, ok? Vai chegar um ponto que a gente vai começar a falar desses assuntos um pouco separado, mas agora ainda não, ok? Bom, então, gente, é o seguinte, nós sabemos que temos aí os oxidantes de 10, de 20, de 30 e de 40 volumes. E quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente logo para pensar um pouquinho e começa a pensar que o de 10 abre um tom, o de 20 abre 2 tons, o de 30 volumes abre 3 tons e o de 40 abre 4 tons. Pensando nisso, os iniciantes normalmente, não só os iniciantes, tem muitos cabeleireiros que têm mais tempo e que ainda pensam dessa forma. Quando você se depara com um cabelo que você precisa clarear, logo o profissional que não tem esse conhecimento mais profundo sobre os oxidantes e sobre cor, eles vão imaginar que se usar um oxidante de maior volume, eu consigo clarear mais os cabelos. E na verdade isso não tem nenhum nexo, tá? Isso só acontece dentro de um caso em que eu tenho uma base totalmente virgem. E se eu estiver ainda usando a junção dos produtos da maneira correta, que normalmente não acontece. Então o que acontece? Hoje em dia a gente tem assim um número cada vez menor de cabelos virgens, né? A maioria dos cabelos que aparece pra gente dentro do salão são cabelos que já estão há algum tempo sendo processados por química. Então por isso que eu falo que não é o cenário habitual que a gente se encontra. Então vamos lá, esquece essa informação, tá? De que 10 abre um tom, de que 20 abre 2 tons, de que 30 abre 3 tons, porque não é bem assim que funciona. O que é o oxidante, né, gente? O oxidante é uma junção de água, creme e peróxido de hidrogênio. E o oxidante, ele tem um pH ácido, tá? Ou seja, o pH dele é de 2,5, 2,5. Então é um pH ácido. O que acontece, gente, com o oxidante? Ele foi desenvolvido para abrir o tom do cabelo no ato de uma coloração ou de uma descoloração. Então, o que acontece? O oxidante, ele entra no fio, abre o fio para depósito da cor acontecer. Na descoloração, a mesma coisa. O oxidante, ele entra no fio junto com o pó descolorante, que a gente vai entrar nesse assunto mais para frente. E aí, o que acontece? Acontece a descoloração, a despigmentação desse fio, abre-se o tom. Muito bem, o que acontece na maioria das vezes que são os erros? O profissional não saber qual oxidante ele deve usar. E por que ele não sabe? Simplesmente porque ele não tem conhecimento suficiente para isso. E isso envolve a entrega de resultado, né? Então o que acontece, gente? A gente vai começar pelo 10. O volume 10, né? A água oxigenada de volumagem 10 é a que menos tem peróxido de hidrogênio, tá? Ou seja, ela é mais usada, na maioria das vezes, para depósito de pigmento. Então, por exemplo, eu vou colorir um cabelo branco. Eu posso colorir com 10 volumes? Posso. Por quê? Porque eu tenho uma base clara e eu vou depositar pigmento nessa base. Eu não preciso clarear essa base. Agora, se eu tenho uma base 5 e eu quero clarear essa base para um 6, eu já não posso usar um OX de 10 volumes. Eu preciso entrar com um OX de 20 volumes. O que acontece? A OX de 20 volumes, ela não abre tom. Ela só cria um depósito de pigmento na parte mais exterior do fio, tá? Então, o que acontece? A gente usa a OX de 10, o oxidante de 10 volumes, quando a gente quer uma cobertura de brancos, quando a gente quer fazer um depósito de pigmento, quando a gente quer dar um banho de brilho no cabelo. É aí que entra o oxidante de 10 volumes, porque ele não tem poder de clareamento. Por outro lado, a gente começa com o de 20, e o de 20 a gente já tem aí
o poder de clareamento, né? O poder de abertura de tom. Por que o AX20 ele é o mais conhecido aí pelos cabeleireiros? Porque a gente usa muito o AX20 quando a gente está falando de coloração, porque normalmente a gente clareia pelo menos um tom quando se faz uma coloração. Então, por isso que o ideal é se usar o AX20. Ah, mas o AX20 não clareia 2 tons? Não. A AX20 ela clareia até 1,5 tom. Sempre lembrando que ela só tem esse poder de clareamento de 1,5 tom em cima de um cabelo virgem. Então, se o seu cabelo, o cabelo que você está trabalhando é um cabelo que tem cor cosmética, não é bem assim que vai funcionar. A AX20, ela já começa a ter uma ação mais agressiva, porque aumenta a quantidade de peróxido de hidrogênio, tá? Então, ela é muito utilizada nesse processo de cor, né, nos processos de coloração dia a dia no salão. Por quê? Porque a gente sempre vai fazer um clareamento, a gente sempre abre um tom, abre 2 tons, tá? Nesse processo de coloração. Quando eu falo da OX de 30 volumes, ela tem uma abertura de até 2 tons. E aí você fala o seguinte, mas eu uso a OX de 30 volumes na coloração? Sim, eu posso usar uma OX de 30 no processo de coloração. Tudo vai depender do meu diagnóstico que eu vou fazer com a minha cliente. Essa minha cliente, ela tem um cabelo natural e ela quer avançar 2 tons. É esse o desejo dela? Ela tem um cabelo no número 5, numa altura de tom 5, que é o castanho claro. E ela quer chegar num loiro médio, que é um 7. O que acontece? Eu preciso entrar com uma X de 30 volumes, porque senão não vou conseguir entregar o resultado da cor que ela deseja. Ada, mas é um cabelo que ele está com coloração. Isso vai acontecer? Não, porque tinta não clareia tinta. Segura essa informação do tinta não clareia tinta aí, beleza? Então, o que eu devo fazer? Você deve trabalhar os tons ou você deve entrar com uma leve descoloração. E aí você entra com outro componente, que é o pó descolorante. Por outro lado, a gente tem 40 volumes, que tem aí uma agressividade muito maior. Porque só de peróxido de hidrogênio, a gente tem aí numa média de 12%. Da composição total desse produto. Então, o que acontece? A forma que esse produto age no fio faz com que esse fio ele fique danificado. Então, por que a gente sempre ouve nos cursos que a gente vai fazer, nos primeiros cursos que a gente vai fazer, que é o X de 40 volumes, ela é difícil de ser usada e tudo mais, porque tem que ter um cabelo específico, um cabelo ideal, que tenha uma qualidade ideal para que seja usada ao X de 40 volumes, tá? Não adianta vocês acharem que só porque a OX de 40 volumes ela clareia até 3 tons, que se você pegar um cabelo numa altura de 5, você vai chegar aí num 8, dependendo no 9. Não é bem assim que funciona. Então, gente, o que acontece? Normalmente a OX de 40 volumes a gente usa só em descoloração. Eu praticamente não uso a OX de 40 volumes, tá? A OX de 40 volumes eu só uso ela com maior intensidade quando eu faço o uso de super clareadoras, que são colorações que têm um poder de clareamento maior do que as convencionais, que é a série 12.0, tá bom? Então elas são super clareadoras, elas necessitam desse grau maior de peróxido de hidrogênio para conseguir se revelar a cor, tá bom? A gente vai entrar nesses méritos aí depois, sobre essas super clareadoras, combinado? Então o que acontece, gente? Eu coloquei até aqui, ó, tinta não clareia tinta. É mito essa coisa de que, eu tenho um cabelo... O profissional, ele acha que se ele tem um cabelo preto, ele vai usar uma X de 40, ele vai conseguir clarear aquele cabelo e vai conseguir atingir o tom que ele deseja. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Porque nós estamos mexendo com pigmentos, tá? E o pigmento natural, ele já é difícil de tirar. Vocês imaginam o pigmento cosmético. Pior ainda, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes eu encontrei alguns problemas dentro de salão em que o profissional acaba usando a OX de 40 volumes na intenção de clarear uma coloração com outra coloração. Ou seja, eu tinha um cabelo com química, com cor cosmética, e a cliente chega e o profissional vende para ela que ele vai clarear o cabelo dela 1, 2 tons e vai lá e faz a mistura com a X de 40. O que acontece? A gente tem uma diferença gigantesca aí na parte da raiz, que normalmente é a parte que tá natural, e no comprimento e ponta a gente tem um cabelo mais escuro. Por quê? A OX de 40, ela não vai clarear em cima dessa tinta.
porque tinta não clareia tinta. A gente só consegue clarear um cabelo com tinta, com coloração, a partir do momento que a gente começa a usar o pó descolorante. Que daí a gente entra com outro produto que vai ter uma ação de despigmentar. A coloração, ela não despigmenta, ela só colore, ela só pigmenta. É simples e fácil de entender, né? Se eu tenho uma coloração escura, eu não consigo clarear essa coloração escura. Por quê? Porque eu estou depositando pigmento. Eu consigo abrir o tom em cima de um cabelo natural? Consigo. Eu consigo abaixar o tom em cima de uma coloração? Consigo. Mas elevar o tom em cima de uma coloração é impossível, tá? Com coloração não dá. Não adianta você querer usar um oxidante de 30 volumes, um oxidante de 40 volumes, que isso não vai acontecer. Ada, mas a minha cliente, ela não quer descolorir o cabelo. É certo eu começar a aplicar uma cor mais clara na raiz? Galera, é o seguinte, eu acho que tudo vai do papo que você vai bater com a sua cliente. Eu não acho legal, tá? Porque eu acho que fica manchado, dá um aspecto manchado. E outra, isso daí ela faz em casa. Se for pra ela passar uma coloração mais clara na raiz e ir passando, e aí vai acontecendo essa transição de uma forma muito lenta e muito, entre aspas, muito natural, isso daí ela faz em casa, ela não precisa de um profissional. Nós, profissionais, nós temos que ter a carta na manga e o conhecimento para entregar um resultado bacana. Então, o que acontece? Minha cliente quer clarear o cabelo, ela tem o cabelo escuro. Qual que é a opção que eu tenho? Começar a iluminar esses cabelos. Mas eu vou começar a iluminar com qual oxidante? Isso depende do cabelo que você tem em mãos. Como que você vai saber isso? Teste de mecha. Eu fiz o teste de mecha e o cabelo ele tá bem ressecado, tá bem poroso, tá bem complicado de trabalhar esse cabelo. Então eu preciso começar com um oxidante de 20 volumes, tá? Não posso começar com o de 10? Não, porque o de 10 ele não vai abrir o tom. Eu preciso de pelo menos um tom aberto, beleza? Então eu preciso pelo menos começar com a X de 20 volumes. A questão de abertura de tom é o cabelo que vai definir pra vocês, gente, neste caso, tá? Não adianta vocês acharem que vocês vão passar lá o 20 volumes e vocês vão deixar 3 horas a cliente lá de molho lá com o oxidante de 20 volumes e vai clarear e vai chegar num 8, num 9. É mito isso daí, é mito. Sabe por quê? Cada oxidante tem o seu potencial de clareamento, tá? Tem o seu potencial de abertura, tanto na coloração quanto na descoloração. Então não adianta eu pegar um oxidante de 20 volumes, aplicar lá na minha cliente junto com o pó descolorante, tá? Um exemplo aqui pra vocês, e deixar lá 2 horas. O poder de clareamento desse oxidante aqui de 20 volumes não é em 2 horas. O poder de clareamento dele é em 40 minutos. No máximo. Passou desse tempo, eu já perco a ação desse produto. Ou eu tenho que retirar e reaplicar, ou eu tenho que fazer uma reaplicação por cima. Então não adianta essa coisa de que eu vou clarear o seu cabelo com 20 volumes. Não é bem assim que funciona. Por que existe essas volumagens? Justamente porque cada uma tem o seu poder de clareamento, tem o seu poder de dano para os fios e tem o seu poder de ação dentro do tempo específico. Então, a de 20 volumes, eu tenho aí em média de 35 a 40 minutos de ação. A de 30 volumes, eu tenho na média de 40 a 45 minutos. A de 40, eu tenho uma média um pouquinho maior de ação de clareamento. Eu preciso de um tempo para que esse produto faça ação. A mesma coisa, um erro absurdo, é a galera colocar o oxidante. Isso acontece muito em coloração, muito em coloração. A galera coloca o oxidante e não dá o tempo de pausa necessário. E aí o que acontece? Não tem cobertura, não tem a coloração na forma correta. Por quê? O produto é ruim? Não. É porque cada produto tem o seu poder de ação. Então, o que vocês precisam entender? Eu vou usar um oxidante de 10? Em qual momento eu vou usar esse oxidante de 10? Quanto tempo esse oxidante de 10 ele tem de ação? Em média, 20 a 30 minutos, tá? É o poder de ação do oxidante de 10 volumes. O que acontece, gente? Além dos oxidantes, nós temos as loções reveladoras. E qual que é a diferença entre elas? É basicamente o mesmo produto. O que muda é a volumagem. As loções
ativadoras, elas têm aí, em média, 6 volumes, 7 volumes. Tem, acho que da Vela, que tem de 9 volumes. Mas é nessa faixa, entre 6 e 7, tá? O que acontece? O poder dessas oxidantes, dessas loções, é muito baixo. Mas para que tem essas loções? Simplesmente para a gente usar como matizador, tá? A gente vai acrescentar isso em um tonalizante e a partir daí eu vou conseguir dar cor às mechas, por exemplo. Então eu tenho lá uma mecha que eu acabei de tirar, tá numa altura de tom 9 e eu quero deixar um tom bem perolado, bem bonito. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com oxidante de baixa volumagem, ou seja, eu vou entrar com uma loção ativadora de 6 volumes, mais um tonalizante na altura de 9, 912, 902, pra gente ter um cabelo aí extremamente claro, um loiro super bonito, tá? A mesma coisa acontece com morenas iluminadas, a mesma coisa acontece com outros processos que a gente entra com matização, tá? O que é a matização? Um depósito de pigmento extremamente superficial. Eu tenho abertura de tom na loção ativadora? Não tenho. Não tenho abertura de tom. Por isso, eu posso aplicar essa mistura que eu fiz, acabei fazendo entre loção ativadora mais tonalizante num cabelo todo. Por quê? Essa loção, ela só vai pigmentar a parte que estiver clara. A parte que eu tenho que é mais escura não tem pigmento. No máximo vai dar brilho. Bom, gente, os oxidantes, né, as águas oxigenadas, além delas terem esse potencial de abrir o tom do cabelo, é também um estabilizador de pH. O que acontece? O oxidante, ele tem ali um pH ácido de 2,5, pH ácido. O nosso cabelo, ele tem um pH ali entre 4 e 4,5. E uma coloração, por exemplo, tem um pH entre 9 e 10, dependendo da marca que você usa. Então, o que acontece? Eu tenho um pH extremamente alcalino, que é de uma coloração, e eu tenho um pH ácido. A junção desses dois, eu neutralizo. Então, o que acontece? Além de fazer toda essa parte de abrir o tom, eu tenho um estabilizador de pH. E aí, não ocorre do fio ter quebra e tudo mais. Isso quando o cabelo está saudável e pode ser feito esse processo químico de coloração ou descoloração. Uma outra coisa muito importante que, infelizmente, muitos lugares erram, muitos profissionais deixam passar, além do tempo de pausa do produto, é a medida. Galera, todo profissional que trabalha com cor precisa de uma balança de precisão. Não dá para não ter uma balança de precisão, um medidor, certo? Cada marca, cada empresa, né, tem um certo padrão, tá? Mas cada empresa tem o seu próprio padrão e o seu próprio desenvolvimento dos seus produtos. Então, eu uso uma marca que a minha coloração, ela é 1 por 1, ou seja, eu tenho 60 gramas de coloração, eu tenho 60 ml de água oxigenada. Tem empresas, por exemplo, L'Oréal, eu sei que é 1 por 1,5, então eu tenho 60 gramas de massa, tá? E eu tenho 90 de oxidante, certo? Isso vai de cada marca. Isso daí, você aí tem que pegar a sua marca e entender qual é a medida exata. Acontece muito da galera fazer muito a olho. Eu vou fazer aqui e eu vou misturar o oxidante com a minha coloração, com a massa aqui da cor e deixar homogêneo e é isso e tá certo. Não dá certo, gente. Isso daí dá errado e é por isso que talvez você não esteja entregando esse resultado com perfeição para sua cliente, tá? Você vai ter vários problemas aí. Você não vai ter cobertura de branco se tiver branco. Você não vai atingir a altura de tom que você queria, a altura de tom desejada. Você não vai ter a pigmentação necessária para a duração dessa cor. Só aí são 3 motivos para você repensar no formato que você cria a sua coloração.
Ah, mas eu vou no olho porque eu já tô acostumado. Não existe isso. Qualquer profissional, seja um profissional que já tá na área há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, qualquer profissional, a precisão na medida, quando a gente está falando sobre cor, descoloração, coloração, é imprescindível. Não adianta você, profissional, querer simplesmente ir lá e tacar o produto lá dentro e achar que você vai fazer milagre. Não é assim que funciona. Então, se você não tem uma balança de precisão no seu salão, você vai agora entrar aí na internet e vai comprar uma balança de precisão para você usar no seu salão. Como que eu vou usar a balança de precisão? Todas as informações estão, gente, na própria coloração que você usa. Claro, óbvio, sempre use produto profissional. Use produto que te dê estrutura. Use produto que te dê estrutura para você perguntar. Use uma marca que você possa questionar, certo? Use uma marca que você pode entender o que acontece ali. Qual que é a base de pigmento dessa coloração? Qual que é o tempo de ação dessa coloração? Qual que é a proporção dessa coloração? Qual que é a proporção desse pó descolorante, tá? Eu uso um que é 1x2, tá? A textura dele fica incrível. Mas eu já usei pó que tem que ser 1x1, pra textura ficar bacana. Estão vendo como que de uma marca para outra a gente tem alguns cenários diferentes? Isso tudo influencia no seu resultado. E não adianta você falar para mim que você sabe fazer sem essas dicas. É impossível. Se você faz sem essas dicas, se você faz uma coloração usando 40 volumes, achando que você vai clarear 4, 5 tons, você tá mentindo para você mesmo, porque não é mentira, não é verdade. Essa informação não é verdadeira. A mesma coisa é você me falar que você vai matizar um cabelo com a X de 10. Tá errado. Ah, mas você não falou que a X de 10 ela não tem poder de abertura? Ela não tem poder de abertura. Mas, dependendo do cabelo, você vai ter uma diferença de tom, porque ela vai despigmentar o cabelo. Por que que existe a loção ativadora? Porque a loção ativadora ela foi desenvolvida para esse processo de matização. Então não adianta o queridinho, a queridinha vir me falar que consegue matizar um cabelo com a X de 10 volumes e não abre. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas esse não é o caminho certo. E é por isso que você não está entregando o resultado ideal e perfeito para sua cliente. Bom, então, a partir disso aqui, gente, a partir dessas regrinhas aqui que a gente conversou hoje sobre oxidante, eu tenho certeza que vocês vão conseguir criar cores e entender melhor sobre qual oxidante vocês vão usar. Se você estava usando um oxidante de forma errada, conta aí nos comentários pra mim, tá? Conta as suas experiências, não tenham medo e nem vergonha de contar a experiência de vocês, porque a gente tá aqui pra aprender mesmo, pra trocar informação, beleza? Então conta aí nos comentários qual a sua dificuldade para se usar um oxidante. Qual é as suas dúvidas quando você vai usar o oxidante, tá certo? Eu tô aqui para mostrar para você os pilares de como criar a cor perfeita e como entregar a cor perfeita para sua cliente. E esse conteúdo é para você, cabeleireiro, que tá começando agora, que tá cheio de dúvidas, e para você, cabeleireiro também, que já tá aí na área faz um tempo, mas ainda tem muitas dúvidas. Eu conto com você no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários mais sugestões para outros vídeos e a gente se vê. Tchau, tchau, até mais!